No tempo que eu trabalhei em escritório, nos 13 anos que eu fiquei trancada dentro do escritório, eu falo trancada porque era assim que eu me sentia. Eu detestava ficar presa dentro do escritório, de 8 às 18, porque muitas vezes eu sentia que eu não estava realizando nada para minha vida. Eu sentia que eu estava realizando muita coisa para minha vida profissional e não conseguia realizar muita coisa na minha vida pessoal, assim. E aí, isso me sufocava. Às vezes tinha dia assim que eu não tinha tanto trabalho no escritório e a minha lista de coisas para estudar que eu falo, porque eu sempre estou estudando alguma coisa que eu acho interessante, tava gigante, eu tava lendo um livro que eu tava a fim de descobrir qual que era o próximo passo de estudar e implementar aquilo. Ou mesmo eu queria muito ir numa palestra que ia ter de tal pessoa que era 2 horas da tarde, eu não ia conseguir sair do escritório. Isso me sufocava. Foi por isso, era isso que me incomodava no trabalho, na engenharia. Não era o trabalho em si, sabe? Era isso de não conseguir equalizar a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Isso me deixava agoniadíssima, assim. Tinha dia que eu falava que eu queria trabalhar embaixo do pé de manga, principalmente quando eu sou uma pessoa muito solar. Quando eu chegava, tava um dia muito bonito, eu falava assim, eu não acredito que eu vou ficar presa dentro desse escritório hoje. E não tem o menor problema pra mim ficar presa no escritório, trabalhar muito, fazer muita coisa. Hoje mesmo, muitas vezes da minha vida, eu faço coisas que eu detesto, que eu não fazia antes, que é estudar domingo à noite, que é trabalhar domingo à noite. Eu detesto fazer isso, desde a minha época de faculdade. Hoje eu detesto um pouquinho menos, porque eu tenho feito com bastante frequência. E aí eu falava, quando eu trabalhava em escritório, eu não me importo de trabalhar de 6 à meia-noite. Desde que tenha algum evento às 2 horas da tarde, eu possa me dirigir a esse evento e ver o que eu quero aprender, assim. E não era possível naquele momento, né? O meu trabalho, ele tinha um horário de entrar e ele tinha um horário de sair, eu tinha que cumprir uma carga horária. Às vezes eu conseguia uma certa flexibilidade, às vezes não. E era isso, era o meu trabalho, era aquele momento que eu tava, mas essa agonia não podia ficar em mim. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a criar formas de ficar mais perto da minha vida, sabe? De sentir que eu tava mudando alguma coisa pra mim. Então, o que eu fazia? Eu pegava trabalho, eu chegava no trabalho às 8. Então, ao invés de eu acordar às 7, que eu morava muito próximo ao trabalho, e eu me arrumava, eu acordava antes, eu acordava às 5h30, 6 horas, e fazia alguma coisa. Nessa época eu tava muito importante, para mim era muito importante estudar inglês nessa época para fazer a prova do mestrado, ou estudar coisas para fazer a prova do mestrado mesmo. Então eu acordava nessa 1 hora, sei lá, de 6h30 a 7h30, eu estudava alguma coisa, eu fazia alguma coisa por mim. E aí, quando eu chegava no trabalho, que eu já tinha feito alguma coisa por mim, eu não me sentia tão mais sufocada pelo trabalho. Eu sentia que eu já tinha feito alguma coisa por mim, que estava tudo bem. Às vezes eu ia no supermercado, às 7 horas da manhã. Eram coisas bem simples, mas que eu não tinha aquela missão de que eu tinha que sair do trabalho, fazer isso ainda. E eu também comecei a colocar rotinas de quando eu saía do trabalho, rotinas de coisas que me interessavam. Então eu saía do trabalho e ia fazer uma aula de costura. Era algo pra mim. Era algo que eu estava construindo pra mim. Eu lia todos os dias à noite antes de dormir. Eu podia não conseguir ler um livro inteiro, mas eu lia 30 páginas, 20 páginas antes de dormir. Eu não chegava em casa e simplesmente deitava no sofá e falava assim, nossa, eu estou tão cansada, eu não consigo fazer nada. Claro, tinha dia que eu fazia isso, mas na maioria dos dias eu procurava alguma coisa para fazer, mesmo que fosse pouca e bem pequena, mas que me deixava mais conectada na minha vida. Então eu chegava do trabalho, eu costurava, eu lia um livro, eu estudava algum assunto que me interessava, eu sempre estou fazendo curso online, então eu fazia alguma aula. São coisas pequenas, mas que não me deixavam muito desmotivada, para eu não ficar achando que eu não vivia a minha vida pessoal. E aí, à medida que eu fui tendo segurança disso,
de que eu consegui equalizar o meu trabalho com a minha vida pessoal, eu comecei a integrar mais coisas da minha vida pessoal no meu trabalho. Então é isso que eu queria compartilhar um pouco hoje. Eu espero que vocês consigam integrar na vida de vocês algumas coisas da vida pessoal, porque vocês têm falado bastante pra mim, né, que não conseguem equalizar a vida pessoal e vida profissional. E se tiverem mais alguma dívida, falem comigo, me escrevam que eu tento ver o que já funcionou pra mim e compartilho com vocês. Um beijo!